Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo Dias e hoje estou aqui para fazer a segunda parte do que é a escola. E hoje eu vou falar sobre o surgimento da escola ou das escolas no Brasil. Se no primeiro vídeo, se você não viu, assista, em que eu falo o surgimento da escola na Grécia, passando pelas linhas de pensamento da Montessori, do Freire, da Vygotsky, entre outros pensadores da pedagogia moderna. Então, assim, a escola no Brasil, ela iniciou os seus trabalhos, né, com o sentido religioso, ainda, né, no Brasil colonial, lá por volta de 1549, a Companhia de Jesus, formada logicamente por jesuítas, né, chegou ao Brasil usando a educação para catequizar os índios, ensinando-os a religião católica. Então, a educação em seu sentido pleno, com a alfabetização e o ensino de ciências exatas, né, e humanas, logicamente, era direcionada apenas aos filhos dos nobres portugueses que residiam no Brasil ou aos sacerdotes, né, importantes figuras religiosas. Se você pensa que era para escravo, não. Se você pensa que era para filho de escravos, se enganou completamente. Não. Estas pessoas não faziam parte, ainda que fosse a companhia de Jesus. Jesus não era voltado para os escravos, fugitivos e filhos deles. Isso não, estava fora de cogitação. Esqueçam, tá? Então, até o século XIX, as escolas do Brasil eram instituições assistemáticas, né, com ensino tradicional e com poucos locais, digamos, físicos para abrigar, né, os alunos. Foi somente na era Vargas, olha só, Companhia de Jesus, 1549, somente na era Vargas é que a escola foi declarada como direito a todos os cidadãos, né, assegurada pela Constituição de 1988. Então, para você saber, no século XX, os educadores como Paulo Freire, por exemplo, que modificaram, né, o rumo das escolas no Brasil, juntamente com os modelos educacionais, trazendo assim novos conceitos para as funções da escola para a vida dos cidadãos do mundo e cidadãos brasileiros. Então, assim, para que a gente possa entender a função da escola como formação do cidadão. Primeiro, a escola, assim como a família, pessoal, tem funções essenciais, né, no desenvolvimento e formação dos indivíduos como cidadãos profissionais e principalmente como seres humanos. Paulo Freire sempre dizia que o professor não deve ver o aluno como não deve ver visto, não deve ver a pessoa do aluno ali apenas como um mero aluno, mas como uma pessoa, tá? Então, assim, ver o outro como um ser humano na formação humana, né? Além dos seus deveres práticos, lógico, né? Como a alfabetização. A escola também tem três importantes, para que você entenda, três importantes, digamos assim, missões na vida dos alunos ou das pessoas que ali estão em busca, né, de um aprendizado, da alfabetização e de uma formação não apenas voltada para o mundo do trabalho como querem, mas para que ele possa refletir, pensar sobre a sua vida e sobre a vida em sociedade. Isso que é o mais importante, não apenas formar o aluno para o mundo do trabalho. Queremos pessoas que pensem também, não apenas que ali aceitem sem questionar, sem nenhum posicionamento. Então é necessário ter sim esta reflexão. Primeiro, socializar. Preparar o indivíduo, né, para a vida na sociedade ou em sociedade, ensinando por questões como cultura, tornando, né, como diria, ensinando ele a cultura, lógico, os símbolos, né, a política e a linguagem a nativa, ou seja, a língua portuguesa, a língua madre. Se bem que é o tupi-guarani, porém a língua portuguesa é uma língua introduzida, emprestada e que aí foi adaptada e passou a ser a língua nativa, a língua portuguesa. Depois, humanizar, alfabetizar, né, e educar o indivíduo, preparando-o para o mundo profissional e acadêmico. Depois, ensinar, alfabetizar, né, mostrar a ele, né, as diferenças nessa da humanização, mostrar ao indivíduo as diferenças sociais,
religiosas, culturais, tornando-o, né, pronto e apto a viver de forma pacífica com o outro, porque você vive em sociedade. Uma vez que você vive em sociedade, é necessário que você tenha esses conhecimentos e esteja apto a conviver de forma pacífica com os demais que pertencem aqui, então, à sociedade brasileira. Uma outra questão que a escola também cabe a ela, né, que é desenvolver, né, o senso crítico, aquilo que eu falei anteriormente, ou seja, preparar o aluno para pesquisar, questionar, fazer uma reflexão sobre os conceitos sociais, pessoais, políticos, construindo assim a sua própria opinião e não apenas receber aquela informação sem ter um posicionamento. É necessário que o aluno tenha, sim, um posicionamento, né, fugindo da possível alienação do senso comum e não passar a ser aquele aluno que, abre aspas aqui, as pessoas acham que, principalmente aqueles que pensam de forma errada, que há uma doutrinação nas escolas. Quem dera, não existe doutrinação. Então, assim, desenvolver esse senso crítico, né, para que o aluno não seja um aluno alienado, né, um aluno que saia, que fuja do senso comum e passe a ter a sua própria opinião, ao invés de receber a opinião dos demais sem se posicionar, sem questionar absolutamente nada. Continuando, então a divisão da educação no Brasil, ela se divide em educação infantil, que dura a duração de 4 anos, com alunos de 0 a 3 anos, a pré-escola, duração de 3 anos, com alunos de 4 a 6 anos, e o ensino fundamental, de duração de 3 anos, o ensino fundamental, perdão, duração de 9 anos, com alunos de 6 a 14 anos. E o ensino médio, que duração de 3 anos, que tem ali alunos entre 15 e 17 anos de idade. E aí você tem essa conclusão do ensino da educação básica no Brasil. Então, assim, cada ciclo ele pode ser disponibilizado por escolas estaduais. A gestão vai ser do governo de cada estado, né? Cada estado vai ter a sua forma de governar via Secretaria da Educação. Escolas municipais, gestão, logicamente, do prefeito, né, dos municípios que vão zelar pela educação dos pequenos, e as escolas particulares, que logicamente aí pertencem, né, a grupos capitalistas, né, da gestão privada e que vão então definir então como educar e como vender a educação para as pessoas. Estou falando dos casos das escolas privadas aqui. Então, assim, a importância da escola também, por outro lado, inclusiva no Brasil, né? Um dos maiores desafios atuais das escolas brasileiras, pessoal, é a inclusão de pessoas portadoras de deficiências. Ou seja, o MEC, o Ministério da Educação, e pela lei da LDB, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, o ensino inclusivo ele é obrigatório no Brasil, sendo dever das escolas e do Estado disponibilizar, né, de poder disponibilizar projetos que envolvam ações de integração e estratégias de ensino que consigam atender a todos os alunos. Entretanto, e portanto, o cenário atual brasileiro da educação ele é muito preocupante. Por que preocupante? Porque quando se fala da inclusão, muitas escolas não possuem boas instalações e até mesmo profissionais capacitados que possam vir a lecionar, né, incluir os alunos portadores de deficiência. Então, assim, essa inclusão ela é falsa no Brasil porque joga-se os alunos com determinadas deficiências e não está o professor preparado para aquela situação. Ele tem uma formação voltada para um outro tipo de aluno, um aluno não deficiente, lógico. Então, assim, falta profissionais e falta instalações adequadas para receber estes alunos. Você deve saber muito bem que há escolas que nem sequer têm rampa de acesso para que o aluno cadeirante possa adentrar o recinto da sala de aula, né? Banheiros que não são próprios para uso dessas pessoas. Enfim, não apenas banheiro, refeitório, sala de aula, o pátio, que é cheio de sobes e desces, enfim, não tem como ainda. As escolas ainda, se você conhecer alguma escola, vai ser esta escola, porque nem todas as escolas, de cada 10, 11 não têm instalações adequadas para receber estes alunos que precisam, né, fazer parte dessa inclusão. Na verdade, a inclusão no Brasil ela chama-se exclusão. Esta é a verdade. Ok? Então é isso, a importância da escola no Brasil, né, como surgiu, para que surgiu, como surgiu, enfim, os movimentos.
E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, beleza? Eu agradeço por você ter assistido o vídeo durante todo esse tempo, quase 10 minutos, beleza? É isso aí. Inscreva-se no canal e muito obrigado. Tchau, pessoal. Fui e até o próximo vídeo.